Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e o assunto de hoje é qual vai ser a minha primeira câmera que eu devo comprar se eu almejo ser um fotógrafo profissional. Primeiro de tudo, a gente tem que dividir os grupos, né? Nós temos a fotografia, que é a fotografia feita pelo celular, que ela já cumpre um bom papel, né, no mercado, fazendo fotos para redes sociais, fotos para postar em Instagram, Stories, links ao vivo, lives, né? Então não faz muito sentido a gente ficar aqui discutindo de uma câmera de 40 megapixels para postar foto no Instagram. É claro que tem mais qualidade, a gente sabe disso, mas no dia a dia a realidade é outra, a gente vê uma proporção muito maior de pessoas fotografando com câmeras até de entrada, câmeras a partir de R$2.000 e você já tem um excelente equipamento para fazer esse tipo de foto. Se o seu foco é mídias sociais, você pode tranquilamente trabalhar com uma câmera com fator de crop DX, por exemplo, né? Essas câmeras na linha da Rebel, T5, T6, T7, na linha da Nikon D3400, D5300, essas câmeras que elas são um equipamento que você pode fazer foto e vídeo, você consegue utilizar lentes, né, cambiáveis, no caso você pode trocar de lentes essas câmeras e elas têm um excelente custo-benefício de entrada. Agora tem uns poréns, digamos, você queira fazer fotos de eventos sociais. O grau de dificuldade já começa a aumentar. Por quê? No evento social você vai precisar ter uma câmera que tem uma luminosidade que ela consiga fotografar em ambientes de baixa luz e você tem uma qualidade com uma intenção de imprimir essa foto. Isso tem uma total diferença em termos de como você vai utilizar essa foto. Primeiro, por quê? Na fotografia virtual, na fotografia online, o foco ele é algo que você pode maquiar bem utilizando filtros, né? No Photoshop você consegue lá usar um Unsharp Mask e usar um filtro e deixar a foto relativamente nítida, mesmo que a foto tenha ficado um pouco fora de foco. Para uma impressão, para uma foto que você vai fazer um quadro, por exemplo, ou fazer um álbum, o foco ele denuncia muito quando a imagem está sem nitidez, ela está sem foco, né? Então você tem que tomar um certo cuidado. E essas câmeras, por exemplo, se você vai trabalhar com uma câmera dessa em fator DX, né? E você trabalha com ISO muito alto, você olha no monitor e muitas vezes a foto está ótima. Até mesmo no LCD da câmera, no computador, as fotos estão excelentes. Mas quando você vai editar elas para fazer uma impressão, você vai começar a perceber as limitações que ela tem, mesmo utilizando filtros de redução de ruído, coisas nesse sentido, né? Mas, claro, quando me pergunta assim, Ivandro, qual câmera que eu devo comprar? A pergunta que eu faço é quanto você tem de dinheiro para investir no equipamento? Porque se você vai trabalhar profissionalmente, claro que a melhor câmera, a câmera mais atual, o lançamento novo, né, o lançamento daquele ano, é a melhor câmera e a câmera que você deve investir. Só que a gente está falando aí de um jogo hoje inicial, numa câmera profissional, em torno de acima de R$15.000. Menos de R$15.000 você não consegue comprar isso. Quantas pessoas conseguem hoje desembolsar esse valor e dizer, não, eu vou comprar uma câmera para investir, que não é somente a câmera, tem todos os outros equipamentos que você precisa comprar também, né? Computador, leitor de cartão, flash e outros acessórios, e investir sem saber que vai dar certo, né? Então, qual é que é a minha ideia? A minha ideia é que você compre equipamento de entrada, comece fazendo fotos à luz do dia, fazendo book, fazendo ensaios fotográficos que não exijam tanto também de equipamento, e na medida que você vai conseguindo renda com isso, você vai investindo em novos equipamentos. E daí você também tem que colocar um limite, né? Eu costumo hoje fazer assim, eu procuro perceber a real necessidade, o quanto aquilo vai impactar no meu dia a dia e o mais importante, se o meu cliente vai ver essa diferença. Porque não adianta hoje, eu estou aqui com uma câmera D850, ela tem um ano de uso, um ano e um pouquinho de uso. Vai que amanhã saia a D900 ou a Z8, enfim. Não adianta eu no mês seguinte já comprar essa câmera e colocá-la em uso, porque às vezes o meu cliente ele não compra o meu serviço pela câmera que eu tenho. Ele compra o meu serviço pelo meu estilo, a minha atitude, a minha direção, a minha luz, né? Isso aqui é apenas uma ferramenta de trabalho. Eu costumo dizer que a câmera fotográfica ela é em torno de 10% da sua foto. Os outros 90% é a sua criatividade, é o seu dia a dia, né?
Então, vamos lá. A diferença, primeiro, falando do celular, né? O celular ele pode ser uma boa câmera de entrada, a gente já viu até outdoor feito de iPhone, né? Mas não é comum, profissionalmente falando, você trabalhar com nichar isso, né? Trabalhando com celulares. As câmeras de entrada, então, aquelas câmeras que eu já falei, de fator crop DX, né? Todas elas nessa linha ainda de single lens reflex, que são as câmeras que têm um pentaprisma, e você consegue visualizar aqui atrás tanto o monitor como o visor. O visor ele é ótico, né? A partir da lente, no caso, passa por espelho, né? Ele tem um espelho e um pentaprisma, e você consegue visualizar e focar através de espelhos. Existe agora uma outra câmera, que é a câmera mirrorless. Já está há algum tempo no mercado, não é novidade, mas ano passado que as marcas começaram a levar isso mais a sério. Tanto a Nikon, como a Canon, como a Sony, né? Entraram com câmeras que têm uma grande quantidade de megapixels, uma sensibilidade enorme para fotos noturnas ou fotos de baixa luz, e elas têm uma capacidade assim, de nitidez também muito boa. Tem ainda muitos prós e contras com esse tipo de câmera, né? Eu, particularmente, já peguei uma na mão, já fotografei com uma Nikon AZ7 e ainda não me convenci, isso é uma opinião minha, né? Ainda não me convenci que ela vai ser a minha futura câmera que eu deva comprar. Talvez, lendo agora em alguns blogs sobre rumores, né, de novos equipamentos, tá para sair uma Z8 que vai ter 61 megapixels para brigar com a linha da Sony, a Alpha 4, que também vai ter 61 megapixels. Inclusive, o sensor delas vão ser os mesmos, né? Para quem não sabe, o sensor de dentro da Nikon, quem fabrica é a Sony. Então, não tem tanta diferença assim em termos de... eletronicamente falando, não tem diferença das câmeras. Mas o que vai diferenciar uma da outra é, claro, a compatibilidade com o software, né, que elas trabalham, e também a ótica das lentes, né? Então, falando um pouquinho sobre polêmicas de marcas, né, de câmeras, eu já trabalhei com Canon, e já trabalhei com Nikon. Hoje, atualmente, eu trabalho com Nikon, né? Quando você compra um equipamento, você tem que ter em mente que é quase que um casamento. Você vai sempre comprar todos os equipamentos compatíveis àquela marca, inclusive as lentes, e isso torna quase impossível, depois de um tempo, você migrar de uma marca para outra, porque o investimento torna-se muito alto, né, para fazer isso. Em termos da câmera Nikon, né, isso é a minha opinião também, falando, no meu ponto de vista, é uma câmera mais robusta. Ela tem as suas desvantagens em termos de velocidade no foco, é uma câmera que tem um software não muito amigável, ela tem, às vezes, alguns problemas de compatibilidade com linkar a foto com o celular. No caso dessa câmera aqui, ela tem Bluetooth e Wi-Fi, né? Ano passado, o iOS do celular ele atualizou e a Nikon simplesmente abandonou. A Nikon ela não lançava o update do software para voltar a ter compatibilidade com o iPhone. Então, eu tenho um iPhone e tinha essa câmera e não conseguia migrar, não conseguia transferir as fotos por causa de uma atualização que a Nikon estava demorando para fazer, né? Então, assim, essas coisinhas que deixam a gente um pouco chateado, mas ela é uma câmera muito robusta. Ela é uma câmera que ela aguenta pancada, ela aguenta uma quantidade de fotos muito grande, né? Ela é desenvolvida para fotografias de ação, esportes, não é muito... Hoje eu trabalho com moda, trabalho com publicidade, a gente não vê muitos fotógrafos trabalhando com Nikon, mas isso é muito Brasil. A nível internacional, a Nikon, ela tem um share bem parecido com o da Canon, então não tem por que ter medo, assim, dizer, a Nikon vai deixar de existir ou vai falir, né? Isso, eu não acredito nisso. É que o share no Brasil, a Canon, ela veio antes para o mercado brasileiro e ela conseguiu captar mais profissionais na época, até por causa de assistência técnica e tudo mais. Vale lembrar que no Brasil, atualmente, agora em 2020, né, já desde o ano passado, a gente só tem a manutenção da Nikon à distância. A gente não tem nenhuma autorizada trabalhando com peças no Brasil. Isso torna um pouquinho mais complicado caso você tenha manutenção para fazer com o equipamento. Então, vale a pena lembrar disso. Falando da Canon, não tenho nada contra a Canon, eu já trabalhei, gosto da Canon, apenas é uma questão de sabor mesmo, assim, chegou um ponto que eu percebi que a Canon, ela não me dava a nitidez que eu queria, as lentes da Canon não me davam a nitidez
que eu gostaria de ver nas minhas fotos, né? Isso eu estou falando de coisas de 15 anos atrás, não é agora, né? Não são esses modelos atuais, né? A gente está falando ali de 20D, na época eram câmeras que existiam nesse sentido, e as lentes eram lentes primes, eram as mesmas lentes que hoje ainda existe, né? A lente ela não tem uma evolução igual do corpo, né? O corpo da câmera ele está muito mais hoje de uma visão mais comercial das marcas, por isso que a cada 1, 2 anos está sempre saindo câmeras novas, né? Modelos novos para estimular as vendas, né? Mas eu vejo como profissional que você deve usar o equipamento até você começar a sentir a necessidade de, não, agora eu tô perdendo qualidade na minha foto em relação à quantidade de megapixels ou a versatilidade que a câmera me traz, ou, por exemplo, você já está com muitos disparos, né, o obturador com muitos disparos, então está na hora de comprar uma câmera nova, às vezes passar essa para frente ou deixar ela como reserva, né, mas não simplesmente porque saiu uma câmera nova você já sair comprando ela, né, isso é um perigo porque a gente, como fotógrafo entusiasta em tecnologia, gosta de equipamento, né? E senão você vai acabar trabalhando a vida toda para dar dinheiro para as fábricas, né? E isso também não faz sentido. Em relação ainda a equipamento, a minha preocupação nunca é o corpo da câmera, né? Claro, o corpo ele é importante, mas o conjunto da câmera com a lente, ou seja, a lente que você vai estar utilizando, ela vai ter muito mais resposta na sua foto, vai dar muito mais resposta na sua foto do que o corpo que você tem nela, né? O corpo, claro, ele é importante, mas dependendo do seu estilo fotográfico, você vai precisar ter lentes específicas para fazer aquele material, né? Por exemplo, no Brasil é muito comum um fotógrafo social, né? Um fotógrafo de eventos. E na fotografia de eventos você precisa ter versatilidade. Você não pode trabalhar a todo momento, estar trocando de lente no meio do evento. Isso, além de parecer um pouco estranho, também não é o ideal, porque você acaba perdendo tempo, né? Então, assim, uma lente 24-70, combinada com uma lente 70-200, você consegue ter uma versatilidade enorme, desde uma grande angular até uma teleobjetiva, e você vai suprir todas as necessidades por um bom tempo, sem sentir falta de uma outra lente, né? Agora, casos específicos, por exemplo, uma 14mm ou lentes acima de 300mm, no caso uma telefoto, ela é mais voltada para fotografias de esportes, fotografia selvagem, que você vai precisar realmente de uma aproximação maior ou de um ângulo maior para a fotografia, né? Então, em 90% dos casos, eu acho que você consegue, nesse espectro de 24mm até 200mm, você vai ter uma cobertura enorme, uma gama enorme de equipamento, né? Bom, gente, as lentes se dividem em 2 grupos, os grupos de lentes fixas e lentes zoom. A lente zoom é uma lente que ela é mais coringa, ela tem a versatilidade de você aproximar e reenquadrar a foto sem se movimentar. Porém, você tem uma perda de luminosidade, ou seja, ela não tem grandes aberturas. As melhores lentes zooms, elas vão até 2.8 de abertura. E uma lente fixa, por outro lado, ela é uma lente até mesmo simples, né, barata, você já consegue comprá-la com uma abertura até 1.8. Existem lentes, vamos supor, a 35mm ou a 50mm, que você vai perceber que você tem uma facilidade de fotografar à noite porque você tem uma abertura do diafragma maior. E também, por contrapartida, você tem uma nitidez melhor na lente fixa do que na lente zoom. Então, a lente zoom não é que eu não gosto dela, ela é uma excelente lente, só que se você for escolher uma boa lente zoom, ela é uma lente muito cara. Então, começa comprando lentes fixas que você vai ter um resultado ainda melhor nas suas imagens e com um menor investimento financeiro. Gente, por hoje seria isso, espero que tenham gostado. Lembre-se que a câmera que é ideal para você é a câmera que cabe no seu bolso. E depois que você for investindo em novos equipamentos, você vai sentindo a necessidade a partir do seu estilo fotográfico. Se gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal e curtir e deixem seus comentários que eu tenho o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado, até o próximo vídeo.